Mito barra monstro. Ale Oliveira. Isso aí, Renato, tudo bem? Um abraço a você, um abraço aos amigos do Entre Boleiros. Isso aí é uns malucos, são lá até no Rio de Janeiro, que criaram uma página no Facebook, né? Ale Oliveira, Mito barra Monstro. E aí eles colocam lá um conteúdo que acontece no programa, lá do bate-bola da ESPN, do Fala Sério. Algumas frases que eles colocam lá, a frase fazem a montagem. E aí eles ficam brincando com isso aí. E aí tem conteúdo pra caramba pra eles usarem, hein? É assim, eu tô muito feliz lá na ESPN porque a gente conseguiu fazer no Bate-Bola segunda edição, que é o Bate-Bola Debate, uma turma muito bacana, né? Que tem o Bruno Vicari, cada um tem um personagem lá, né? Bruno Vicari, que é o boneco Ken. Aí você tem o Léo Bertozzi, que é o ursinho Ted. Ele é mais peludo do que o urso, mas ele é o ursinho Ted, nosso ursinho maldito. Aí tem o Jorge Nicola, que sempre traz as notícias e tal, que é o homem pelicano, porque disparado aqui é o maior queixo que tem no mundo. E agora a Marcela Rafael, que tá grávida, a gente carinhosamente chama ela de seu boneco, porque ela tá com aquela barriga maior que a nossa agora, né? E eu falo pra ela, agora você tem história, porque pra mim, um homem sem barriga é um homem sem história. Então vamos brindar que a gente tem mais história que o Forrest Gump. Tá Ale, bom, né? como é que é? Cenográfica, é de verdade o negócio. Como é que você fala? Bunda de foca? Aí você... Porque quando é ampola, né? A ampola, sim. Porque o que acontece? Eu tenho um tio que é de Ribeirão Preto, mais especificamente da região de Pontal. Ribeirão Preto o pessoal bebe pouco. Nossa, quase nada. E aí ele que me passou os ensinamentos, como o mestre Miyagi Sim. fez pro Daniel Sani, passou os ensinamentos da cerveja. Então, por exemplo, foi ele que me ensinou que é muito melhor garrafa, que são as ampolas, de preferência a garrafa grande de 600, do que a lata. Por quê? A garrafa, você conversa com ela, você tem uma troca com ela. Então você olha para ela, você fala assim, acho que fica um pouquinho... Daqui a pouco eu venho te buscar, nega. A lata, você pega a lata, ela não te diz nada. Verdade. Ela é fria com você. E aí quando você acerta o ponto, ela vem que nem aquele bumbum de foca, a canela de pedreiro, o véu da noiva, e aí que ela sai bonita, né? Ale, como é que você conseguiu conquistar essa liberdade que você tem na ESPN? A ESPN sempre foi diferenciada, mais intelectual. E de repente surge você na ESPN, esse jornalismo malemolente, esse comentarista moleque. Você sabe que tem um amigo meu, o Barata, que trabalha lá em Santos com futsal, a gente jogou junto futebol de salão, no tempo que o arco-íris ainda em branco e preto, né? Ele fala assim, como é que o comentarista moleque é barrigudo, careca, tem mais de 40 anos e quer ser moleque, você é louco? Mas, assim, na verdade eu acho que tem algumas coisas que mudaram lá na ESPN, muita coisa mudou, né? Em vários departamentos. E eu tô lá, e pouca gente sabe disso, eu tô lá desde 2000. Então tem 15 anos que eu trabalho na ESPN. Só que nos primeiros 10 anos, mais ou menos, eu fazia só o futsal. Porque minha formação é de salonista. Eu joguei futebol na base, trabalhei como treinador muito tempo, futebol e futsal, mas atleta profissional eu fui de futsal. Então eu fiquei durante muito tempo fazendo só o futsal, e quando eu entrei para fazer o futebol, na Copa São Paulo, depois alguns campeonatos europeus, o que eu tinha na minha cabeça? Quem eram as referências do canal? PVC, Mauro César, Calçade. E aí eu falei assim, são grandes comentaristas. Aí eu tentei ir pelo caminho deles, falei, tenho que fazer o que eles fazem, tenho que tentar me espelhar. Só que aí não ficou natural. E eu mesmo, conversando com amigos, com a minha esposa, eu falei assim, não é isso que eu quero, eu não sou assim, eu não gostei do que eu estava vendo. Então eu falei assim, olha, eu vou tentar fazer o que eu faço nos meus treinos, quando eu estou com o pessoal do universitário, eu estou nos clubes e tal,
na preleção do treino, no vestiário mesmo. Eu vou tentar ser mais natural. Se eles gostarem, ótimo. Se eles não gostarem, aí eu vou continuar a minha carreira de treinador. E aí as coisas foram caminhando pouco a pouco e aí eu consegui. Hoje em dia eu posso dizer que eu converso com fã de esportes no ar, como a gente está conversando aqui. Claro que infelizmente lá não tem o isotônico de cevada, mas fica a ideia. De repente. Eles mudaram, mas não mudaram tanto assim, não. Ali, e essa coisa desses trocadilhos do lateral que não cruza cheque, de onde você tira isso? Hoje você falou mais escondido do que orelha de freira. É, ou sapato de padre, né? Também. Aí você pode... você sabe que tem coisas que eu fico atento do que a rapaziada tá falando e eu procuro jogar bola. Eu ainda jogo bola, eu sou um ex-jogador fora de atividade. Então Você vai mais pela cerveja do pós-jogo. E aí eu procuro ficar atento ao que o pessoal tá falando e tal. Algumas coisas eu consigo adaptar, outras coisas eu pego do que tá rolando de resenha, né? E aí eu procuro colocar isso mais ou menos no contexto. Eu até pro Entre Boleiros, como eu sei que é um programa especial, eu fiz uma escalação para você só com esse tipo de atleta. Na era do tablet, na era digital... Não, odeio isso. Eu gosto do romântico. Porque esse aqui é o jornalismo romântico. Então, por exemplo, eu fiz uma escalação, se você me permite, Renato. Por favor. O goleiro é o mão de boneca de pano. É aquele que não segura nem bebê. Você não pode dar uma criança para ele que ele deixa escapar. O lateral direito é o cachumba, que quando desce é um perigo. O primeiro zagueiro, quarto zagueiro, é o zagueiro IML, só vai no corpo. Meio que nem tá indo o Davi Luiz. Davi Luiz, O companheiro dele é o sopa de gesso, que é aquele que é mais duro que o salame de colônia, sabe aquele? Que não acompanha nem novela, é o zagueiro. E do lado esquerdo tem o cão castrado, que esse não cruza mais. Então o lateral que realmente não tem muito... Temos bastante desses por aí. Tem bastante. Aí o primeiro volante é aquele refrigerante 3 litros, que quando passa o meio, perde o gás. É horrível isso. Não é? O companheiro dele é o caçamba, volante caçamba. Só toca pra trás. Só joga pra trás, só joga pra trás, só joga pra trás. E tem o companheiro de meio campo, que eu jogo com 3 volantes. Sim. Que é o mais Celso Roth ali. Sim. É o volante jagunço, aquele que mata, mas é pros outros. E aí, o meu meia, no meu estilo ganso, aquele meia romântico, esse é o soldado de guerra. Porque ele vai, mas não sabe se volta. No ataque eu tenho... É bem estilo ganso. Eu tenho vitamina C, aquele que não faz mal pra ninguém. E tenho triatleta, que é aquele que corre, pedala e nada. E ainda tenho como opção pra meia, aquele meio campo camisinha, que é ruim, que ninguém gosta, mas tem que colocar. Esse aí foi especial pro Entre Boleiros, você não tinha feito não. Da onde vem então tudo isso? É ali, você tá em casa e lembra de alguma coisa? Ou sai na hora? Eu, por força da profissão, tenho que ver muito futebol, né? Eu às vezes, tem jogo que você não quer ver, né? Mas você tem que ver, para depois comentar e tal. Mas no meu tempo livre, eu procuro ver muita coisa, né, que tá acontecendo na internet. Tenho alguns amigos que eu gosto de acompanhar, que tem um grupo de WhatsApp que são do stand-up também. Então eu procuro ficar atento à característica do cara, do que está acontecendo, do que está rolando de resenha, e tento fazer essa adaptação. Em alguns casos dá certo, em outros não, mas é legal que, por exemplo, nessa última temporada da Champions League, a gente fez pela segunda vez a transmissão da final da Liga dos Campeões no cinema. Sim. E com essa linguagem. E, putz, foi muito bacana, porque inclusive eu levei minha família, minha mãe, minha filha, a minha esposa para assistir em uma das salas, né? Foram muitas as salas espalhadas pelo Brasil. E é muito legal elas contando a reação do público e tal, cada vez que eu soltava uma dessa. Então é bacana, é legal, mas não me dói, assim, não tem que fazer muito esforço para ter um... Esse é você. Isso.
no dia a dia. O meu sonho é isso aqui. É conversar com fã de esportes, tomando cerveja e tal. De preferência, se não tiver a televisão para deixar a gente distante, se puder ter esse encontro, para mim é o que é mais legal. Vamos marcar então, final de ano, uma resenha aí com todo mundo. Todo mundo. Se tiver ainda um pebolim, um totó, queimando ali. Melhor ainda, pô. Você esperava tudo isso, toda essa repercussão, que desse tão certo? O tão certo eu acho que é um pouco de bondade sua, você está sendo generoso, Renato, mas eu gosto, eu para falar a verdade, meu grande combustível, eu sempre tento, você nunca vai me ver triste no ar, porque se a gente quer entrar na casa das pessoas, a gente está se convidando para ficar lá, a gente tem que ser minimamente simpático. Então, eu gosto de me mostrar assim para o público, mesmo que às vezes você está com um problema, a mulher dormiu de calça jeans e você pega muito trânsito, porque aqui em São Paulo o GPS vem com tela de descanso. Mas no ar, quando acende a luzinha vermelha, eu tô sempre simpático e tal, não sei o quê. E aí, essa troca, quando eu tenho lá na ESPN, a gente tem um dia de folga. Trabalha na semana 6 e folga 1. Normalmente eu vou no samba. Que é onde eu gosto de ir mesmo, é no samba. Samba, pagode com feijoada e tal, samba de verdade. E aí que eu tenho mais contato com o público e tal, não sei o que, e eu adoro. Meu combustível é isso, que me deixa cada vez mais motivado, mais feliz, é quando eu troco essa ideia com o pessoal e tal. Agora, não dá certo, não dá, assim, não é uma coisa que pra mim é forçada. Pra mim, o que eu faço fora do ar, eu faço no ar, só que com o cabelo penteado e com camisa de botão. Como é que você lida com as críticas, vai? Porque também tem esse outro lado da galera que, pô, tô querendo saber notícia, esse cara fazendo graça, esse cara fazendo besteira. E tem bastante, viu? Você pode ter certeza. Cara, eu acho assim, que quando a crítica vai naquilo que você falou, então, por exemplo, eu acho que tal jogador tem falhado muito, ou não é bom, ou tal treinador não é eficiente, eu não gosto do trabalho desse ou daquele. Você fala, o cara que está assistindo em casa, que conhece tanto de futebol quanto eu, porque todo mundo conhece, pelo menos um pouco, eu acho uma boa, eu aceito, às vezes até quando eu tenho tempo eu respondo e tal. Mas o que pega um pouco para mim é o seguinte, eu falei a minha opinião, e aí o cara, como resposta, ou como crítica à minha opinião, ele fala assim, também foi o Ale que falou, ele só faz piada, é um palhaço, então não leva em consideração. Então, passa a impressão seguinte, que para você falar de futebol, você tem que fazer cara feia, senão você não entende de futebol. Então, discordar eu acho normal, e não gostar também, porque cada um prefere um estilo. Agora, independentemente do que eu fale, o cara falar que eu não entendo de futebol porque eu tô sorrindo, isso é uma coisa que pra mim não... Te incomoda? Me incomoda, porque eu quero que o cara analise o meu conhecimento. Se dentro do meu conhecimento, se eu falo, por exemplo, para dar um exemplo aqui, o Daniel Alves, o Marcelo, ele é forte no apoio e tem dificuldade na recomposição. Se eu falo que ele é o lateral submarino, que ele desce, mas demora para retornar, eu tô falando a mesma coisa. Mesma coisa. Então, quando a crítica vai no meio assim, palhaço, não entende nada porque faz piada, isso aí me deixa um pouco chateado. Mas também passa, em um gole já passa. O cara reclama quando é do time dele, né? Também tem essa. Quando é dos outros ele acha graça. Tem muito disso, né? Porque você sabe que, assim como a minha experiência de treinador indica que o bom treinador pro atleta é aquele que põe você para jogar, sei bem como é isso. Às vezes o cara mais fanático, e aí você tá mexendo com a paixão do torcedor e tal, ele acha que você é bom a partir do momento que você fala bem do time dele. Às vezes ele pode falar mal do time dele, mas você não. Então isso também a gente tem que trabalhar muito com isso. Tá, pro cara que acha que você não entende de futebol, quantos anos tu trabalhou com futebol? Putz. Bom, eu comecei como atleta, né? Quando eu tinha moleque. 7 anos. Aí jogando mais o futsal. E depois comecei
jogar na base do Palmeiras, futebol, e aí levando futebol e futsal desde pequenininho. Acho que desde os 12 anos eu não fazia outra coisa. Aí o que acontece, que foi uma decisão que acabou definindo o que seria a minha vida, né? Quando eu tinha 16 anos, 16 para 17, eu tinha que receber uma proposta de um time que era muito forte na modalidade, no futsal, que era o Moinho Água Branca, que era o mais forte da nossa categoria e tal, que investia mais, para jogar só o futsal. E naquela ocasião eu estava jogando futebol e futsal no Palmeiras. Meu pai é palmeirense doente, tinha tentado ser jogador profissional, não conseguiu. Então ele apostava muito nisso. E eu estava no Palmeiras no campo e no salão. Estava prestes a disputar minha primeira Copa São Paulo de Juniores no campo. E aí recebi essa proposta de jogar no Moinho Água Branca só o futsal. Eu ia ganhar pelo menos umas 4 vezes mais do que eu ganhava no campo e no salão do Palmeiras. E com 16 anos eu ia ter tempo para viver. Então, com 16 anos, o pessoal já começa a bater virilha, vai numa festinha, vai sair, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu só saía da escola para treinar campo, para treinar salão, para voltar para a escola, fim de semana jogo de todo tipo. E aquilo, sabe, você ia vendo teus amigos se divertindo e tal, e você só bola. Ia ganhar um bom dinheiro, ia para um time de ponta, eu larguei o futebol. E até meu pai ficou 1 ano sem falar comigo. Caramba. E aí larguei o futebol e fui jogar futsal. E ali meio que definiu minha vida. Quando eu escolhi fazer a faculdade de Educação Física, já com 18 anos, eu já começava a projetar alguma coisa nessa área, uma continuidade. Com 18 anos, passei na Educação Física, fiz FMU, passei no vestibular, eu e um parceiro meu, que é meu irmão, que é o Sandrinho, que foi campeão do mundo em 96 com a seleção brasileira de futsal. A gente, por intermédio do meu primo, que estudava no Largo São Francisco, no Direito da USP, a gente entrou para ser o treinador de futsal do Direito da USP, com 18 anos. A gente era os mais novos do time. E a partir dali, o que eu fazia? Eu jogava futsal profissionalmente e comecei a dirigir algumas faculdades. E aí, assim, aqui em São Paulo, quem estudou o 3º grau foi meu atleta, porque eu dirigi São Francisco durante 22 anos, o Direito da USP, durante 23 anos a GV, aí durante 15 anos a FAAP, aí 10 anos a Medicina Santo Amaro, a Unisa, né, a OSEC, aí dirigi o Direito da FAAP e dirigi praticamente todo mundo. Fui muito tempo treinador universitário e depois trabalhei na Hebraica, fui treinador da Seleção Paulista do Ministério Público, só com promotor. E a vida inteira foi assim até esse ano aqui. Então, quando eu estava na ESPN, que eu comecei meu trabalho como comentarista, eu já tinha parado de jogar, mas continuei trabalhando como treinador de futebol e futsal. Até esse ano de 2015, que em abril eu dirigi a GV pela última vez nos Jogos de Economia e Administração, Economias. Completei 23 anos dirigindo a GV. Foi a última que eu parei. E agora não sou mais treinador, estou procurando na Cato Online algum trabalho aí, porque realmente não deu para conciliar o volume de trabalho, de observação lá nos canais de ESPN, ainda bem, é muito grande, eu não estava conseguindo dar treino, não estava conseguindo ir nos jogos. Então minha carreira de treinador tá mais parada do que saci de patinete. Como é que foi tua chegada à ESPN? Eu estava já trabalhando como... Eu parei de jogar no meio de 99, futsal. Por quê? Como desde os 18 anos eu já dividia o meu tempo entre ser atleta de futsal profissional e ser treinador universitário, então desde os 18 anos, quando chegou com 25 para 26 anos, eu já trabalhava, acho que em times, em grupos, uns 10 times. Então, por exemplo, eram mais ou menos 5 faculdades, mas em uma faculdade era campo e salão, outra era salão masculino e feminino, e assim por diante. Então, no meu primeiro ano de profissional de adulto no futsal, eu joguei pela GM, onde fui campeão brasileiro juvenil e tal.
eu joguei pela GM. Aí GM, Palmeiras, São Paulo, Santos. E aí a carreira como treinador foi me tomando mais tempo. E nos 2 últimos anos como atleta, eu estava jogando no Ribeirão Pires, que era uma equipe assim que tinha tradição e tal, mas não era de ponta. Não disputava a Liga Nacional, não ia ser campeão paulista. Podia chegar entre os 4, mas não ia ser campeão, o investimento era diferente. E lá eles me deixavam treinar, os 5 dias da semana, eles deixavam treinar 3. E os treinos físicos eu fazia parte, para ter noites livres, para dar treino. Aí o que aconteceu? No meio de 99, o Ribeirão Pires encerrou as atividades do time profissional principal de futsal. Aí o que eu podia fazer? Eu podia procurar um outro time. Só que os times que eu conversei, ou os times treinavam 2 períodos, ou exigiam 5 dias, 5 noites. E aí eu teria que abandonar as faculdades. E aí eu fiquei nessa dúvida. E no segundo semestre tinham as principais competições universitárias, os intercursos. Então, intermédio, jogos jurídicos, economias. Em 99 era no segundo semestre. Falei, vou abandonar os caras agora. E aí eu falei assim, vou parar de jogar, mesmo que seja só esse fim de ano. E depois eu retomo, vou ver o que acontece. Quando eu parei de jogar de 99, no meio de 99 para 2000, em 2000, começo de 2000, que eu estava procurando time para jogar, chegou o convite, porque um colega meu, treinador de basquete do Largo São Francisco, é muito amigo de um diretor lá da ESPN, João Simões, e eles conversando no bar aqui, que nem a gente, falou assim, a ESPN vai começar a passar o futsal, você me indica alguém? E esse treinador de basquete falou, tem um cara que é treinador, jogou até o ano passado, que fala bem, e aí ele me indicou para fazer um teste. Aí eu fiz o teste e comecei a fazer o futsal lá. Você era bom ali? Por que você não deu certo no futebol, então? Eu era bom, eu acho que eu era bom, assim, competitivo e tal, um atleta de destaque, até o 1º ano de adulto. Então, no meu último ano de juvenil, de sub-20, assim, eu fui campeão brasileiro, jogando. No meu time, por exemplo, campeão brasileiro juvenil, e eu tenho a foto, porque eu sempre mostro essa foto porque os caras acham que é mentira. O meu time tinha Fernando Diniz, tinha o Gino, tinha o Zé Elias, tinha o Sandrinho, que é meu compadre, meu parceiro, foi campeão no mundo em 96. O time era bom. E eu tava jogando, era protagonista, fiz o primeiro gol da final do título brasileiro e tal. No 1º ano de adulto fui pra GM, no segundo pro Palmeiras. Então eu era um bom atleta. Não era um atleta para chegar à seleção brasileira, mas era da seleção paulista universitária e tal. O que fez com que a minha carreira desse uma caída foi isso aqui, ó. Faculdade e cerveja e tal, eu cheguei a ter um grupo de samba chamado Beira de Calçada. E aí você junta a faculdade, ainda mais de educação física, que você tem muito atleta e tal, grupo de samba. E aí a coisa foi perdendo. Foi naturalmente, né? Naturalmente. Mas isso aí me deu uma derrubada. Eu não sei até onde eu poderia ter chegado se não fosse esse contexto. Mas assim, eu não seria um atleta de seleção brasileira, um atleta de ponta. Mas podia ser ali era marcador, era fixo, né? Podia ser ali um marcador competente, vai, por assim dizer. A história da oração na hebraica Mas isso aí, essa história, sabe o que acontece? Como eu dirigia muitas equipes, e nesse interim também a hebraica, tem uma parte da preleção, eu dividi a preleção para não me perder, tem uma parte da preleção que é específica para aquele jogo. Sim. Que você fala do seu adversário, você fala do seu time, fala das coisas do jogo. E tem uma segunda parte, que é a parte final, normalmente antes da oração, que é a parte que eu falo da raça, da vontade. Infla os jogadores. Que é uma parte final que muitas vezes nem sempre você está inspirado, nem sempre aquele jogo te toca. Porque a gente acha que o jogo tem que tocar o jogador, mas tem que tocar o treinador. Sim, claro. Porque todo treinador que vai antes do jogo, ele fala assim, pessoal, vamos lá, os caras não podem ter mais vontade que eu, não sei quem, não sei o que lá. Todo mundo fala isso. Sim, todo mundo. Só que qual é a diferença? Se o jogador vê verdade naquilo que você está falando.
se ele percebe que você está sentindo aquilo que você está falando. E nem sempre você está sentindo. Então a segunda parte, quando não era um jogo grande, um jogo decisivo, uma final, uma semifinal, era meio mecânico. Então a primeira parte eu estudava e a segunda parte meio que ia. E ali o que aconteceu? Foi minha estreia na Hebraica. E como a segunda parte estava muito, vamos lá, chegou a nossa hora, estava no automático, quando acaba de falar aquela preleção da raça, que é o segundo momento, imediatamente você já fecha a roda e sai gritando como se Deus fosse surdo, né? Pai nosso! E aí, meio que no automático, a hora que eu dei a pressão, os caras, vamos. Falei, então fecha, vamos rezar um Pai Nosso, Ave Maria. Pai Nosso. Aí eu olhei, só tava eu. Eu falei, pô, será que os caras não sabem a letra? Aí que eu fui lembrar onde eu tava, perdemos o jogo. E depois aquilo acabou somando para eu ser demitido mais tarde só. Porque ali a Hebraica não fugiu aos outros times universitários, em que os compromissos com a TV, que já era a minha prioridade, foram tomando tanto tempo que eu não conseguia mais dar conta, né? Só que na Hebraica, como um clube organizado que é, você tem que... tem um ponto lá. Tem horário para entrar, para sair. Na faculdade você não tem isso. Não. Então, o que acontece? O pessoal do RH estava louco comigo. Mas esse foi um fato que realmente me deu uma semi-derrubada. Mas eu fiquei lá, a gente chegou na final nesse ano. Aí no segundo ano já não foi tão bem. No terceiro ano o que aconteceu? Com essa falta de tempo que eu já estava, eu não conseguia às vezes dar o treino e não conseguia ir nas reuniões. Eu era treinador do adulto. E numa dessas a gente foi jogar uma fase decisiva contra o Juventus da Moca, Hebraica e Juventus time muito forte. E aí eu consegui dar 2 treinos na semana. O Juventus era muito mais forte que a gente classificou em 7º, o Juventus em 2º. Aí no mata-mata a gente foi pegar um time que é mais forte. Eu treinei o time em 2 sessões na semana para marcar e tomando o seguinte cuidado. Como era melhor de 2 partidas e o time adversário era mais forte, o que eu coloquei na cabeça da rapaziada? Eu falei, a gente tem que chegar vivo no segundo jogo. 5 minutos finais do segundo jogo. Porque o meu medo era o seguinte, se a gente tá marcando uma postura mais cautelosa, toma um gol, sai para jogar. Aí os caras fazem 2, 3, 4, a gente chega no segundo jogo só para tirar foto. Então mesmo que tomasse o gol, para manter a estrutura no primeiro jogo e até boa parte do segundo jogo. E eles compraram essa ideia, a Hebraica comprou. Aí foi pro primeiro jogo igual, a gente marca um jogo igual. A gente sem a bola e com a bola. Pum. Segundo tempo os caras, 1-0. Os caras olharam pra mim, tudo bem, tá dentro do contexto. Fizemos um gol de escanteio, um golzinho de escanteio, 1-1. Falei, ótimo, maravilhoso. Faltando 3 minutos pra acabar, os caras, 2-1. Os caras olharam pra mim de novo. Tá tudo bem. Estranhei um pouco a postura do Juventus, falei assim, que eles fizeram o gol e eles recuaram. Eu falei, eu acho que eles não vão forçar muito pro segundo jogo. Então, acabou 2-1 pro Juventus. Acabou o jogo, a gente comemorando mais do que o Juventus. Bom, beleza. Aí faz aquela fila tradicional para cumprimentar depois do jogo, né? E eu tô lá em último, cumprimentei todos os atletas e cumprimentei o treinador do Juventus. Falei, parabéns, professor, até terça, no segundo jogo. Aí o treinador do Juventus falou assim pra mim, terça? Segundo jogo, Ale? Falei, por quê? Você não foi na última reunião que teve na federação, não, né? Pare. Falei, reunião? Mais perdido que calcinha de mel, não sabia nem o que ele estava falando. Ele falou, não, teve uma reunião aí essa última semana, só tem o segundo jogo se o time de pior campanha, no caso Hebraica, ganhar o primeiro, senão não tem nem o segundo. Falei, meu Deus, não fala isso, né? Fiz a cabeça dos caras, vamos marcar um amistoso, vamos fazer alguma coisa. Bom, falei, tá bom então, parabéns, boa sorte daqui pra frente, fui pro vestiário. Fui pro vestiário, os caras estavam gritando lá, comemorando, pô, o professor deu um nó tático, pô, legal. Falei, pessoal, senta um pouquinho, meu Deus, que eu tenho uma notícia boa e uma ruim pra dar pra vocês. E os caras gritando, eu falo, pô, senta aí, o professor vai falar e tal. Vocês querem qual primeiro? Ele falou, ah, boa, professor, os caras estão na vibe, nossa. Falei assim, olha, boa,
é que pra mim hoje foi o melhor jogo do ano. Aí os caras... E a ruim, professor? É que foi o último. Aí aquele ano foi meu último ano. Aquele jogo foi meu último jogo. Dirigindo a Hebraica e a minha casa caiu. Ale, e pra abrir aqui o seu glossário, tem algumas palavras que são do seu universo. Consa. Consa é bem da linguagem de Twitter, assim, da internet, que eu também demorei pra... Que tem que abreviar tudo. Tudo. E aí é de consagra. Então, ao invés de falar pro cara, me assiste, me dá moral e tal, era consagra. E aí virou consa, só pra... E aí, hoje em dia, muita mensagem que eu recebo é... E aí, consa, Lê? Consa. E aí ficou consa. Mas tem mais. Tem algumas linguagens palavras que são comuns no mundo da boleiragem, né? Então, por exemplo, a gente recebeu outro dia o Gabigol lá, Sim. Que é um menino de um futuro promissor e tal, e eu tava dando conselhos para ele. Conselho para ele se perder, na verdade, né? Eu imagino. Mas, por exemplo, um deles é que quando ele for tirar aquela foto antes do jogo, pra ele fazer o arco. Com arco, claro. Porque com o arco é quem decide. Quem tá em pé na foto só toca de lado e marca. Quem faz o arco Verdade. é quem decide. É verdade. Então eu falo pra ele fazer... Faz todo sentido. Pra fazer o arco é uma das expressões que eu gosto de usar e tal. E mais, né, da boleiragem. Essa semana passada, sexta-feira é o dia mais especial pra mim. Porque normalmente a minha folga é de sábado. E na folga eu falei pra você, pro Samba. Pro nosso espectador, eu gosto de um samba. E aí o que acontece? Eu fico mais ou menos que nem cobra de laboratório, curtindo no álcool. Então sexta-feira é um dia que pra mim é especial. Nessa última sexta, por exemplo, eu falei assim, tava todo eufórico lá no bate-bola, falei assim, então hoje é sexta-feira, eu não quero saber quem jogou água, eu quero passar o rodo. Então essa linguagem que a gente fala sempre aí, que quando alguém tenta enganar o juiz, não sei o que, cavar um pênalti, que acontece pouco no nosso futebol, quase. Quase nada. Aí eu falei, não sei quem, malandro é o canguru, que já nasce com Bolsa Família. Então essas expressões aí que a gente fica brincando. Ale, cara, foi um prazer. Um prazer, como diz o outro, um prazer quase sexual. Muito divertido receber você aqui. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que é legal de vez em quando aparecer um ponto fora da curva ali pra fazer alguma coisa diferente, porque às vezes é muito chato, né? Um maluco, vai, de vez em quando. É legal. Muito obrigado e parabéns, cara. Vou continuar te assistindo por muito tempo na ESPN, assim, espero. Que bom. Falaram que tem uma pessoa assistindo, então é você. Então não desliga, senão é capaz da gente sair do ar. Mas eu que agradeço. Pô, só de ter isso aqui já é o programa dos meus sonhos. Então eu acho que o pessoal que está assistindo também que deve bom adorar. Que você gostou. Eu gosto muito. Legal, obrigado. Valeu. Canal Entre Boleiros. É simples, vocês acessem o Orkut e cliquem aqui, deem um like ali, um joinha aqui, enfim. Assistam esse canal que é o melhor canal de futebol de todos os tempos. Entre Boleiros, façam como eu, assistam Entre Boleiros. Quanto custou?